Porque o mal existe em um mundo que acreditamos ter sido criado por um Deus justo e benevolente? Essa é uma pergunta que ressoa profundamente entre pessoas de fé, desafiando nossa compreensão sobre a justiça divina. Muitos se perguntam: se Deus é realmente todo-poderoso, por que Satanás, o símbolo do mal, ainda permanece ativo? Se ele é perfeitamente bom, por que permitiria que anjos caídos continuassem a influenciar a humanidade? Este vídeo busca explorar uma visão diferente sobre essa questão, uma perspectiva que nos convida a olhar para o mal não como um erro ou falha, mas como uma parte do plano maior de Deus. Ao longo dos próximos minutos, vamos investigar a possibilidade de que Satanás e os anjos caídos desempenhem um papel essencial no crescimento espiritual da humanidade. Em vez de ser um antagonista em um conflito cósmico isolado, o mal pode servir como um componente crucial para que possamos realmente exercitar o nosso livre-arbítrio, escolhendo o bem de forma consciente e intencional. Vamos além de uma visão simplista sobre o bem e o mal, e questionar se o mal tem, de fato, um propósito maior dentro da criação divina. Talvez, através da adversidade e das provações, Deus nos ofereça a oportunidade de nos tornarmos mais fortes, mais resistentes e de desenvolvermos uma fé que não se abala facilmente. Compreender essa possibilidade pode fortalecer nossa fé, dando-nos uma perspectiva mais ampla e uma nova luz sobre os desafios e as dificuldades que enfrentamos diariamente. Para entender a possível razão por trás da existência de Satanás e dos anjos caídos, precisamos primeiro considerar seu contexto teológico e histórico. Na tradição cristã, Satanás é descrito como um anjo que, em algum ponto, se rebelou contra Deus. Esta rebelião é mencionada em passagens bíblicas como Isaías 14, 12, 15 e Ezequiel 28, 12, 17, onde ele é apresentado como alguém que, motivado pelo orgulho, deseja elevar-se acima do próprio Deus. Por essa razão, ele e outros anjos que o seguiram foram expulsos do céu. Essa rebelião não apenas transformou Satanás em símbolo de oposição a Deus, mas também moldou a forma como a teologia cristã vê a luta entre o bem e o mal. Na visão cristã tradicional, Satanás é frequentemente visto como o adversário, alguém que constantemente trabalha para afastar os seres humanos de Deus. Ele era como uma figura tentadora, buscando desviar a humanidade do caminho da salvação. No entanto, algumas interpretações teológicas sugerem que o papel de Satanás pode ir além de um simples opositor de Deus. Talvez ele esteja, de alguma forma, operando dentro dos limites de um plano divino mais amplo, onde sua oposição serve para testar e fortalecer a fé dos indivíduos. Esse pensamento abre a possibilidade de que sua existência, embora desafiadora, possa ser vista como um elemento necessário para a verdadeira experiência do livre-arbítrio. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos nos perguntar: seria a presença de Satanás um aspecto geral para que os seres humanos desenvolvam um amor e uma fé que são genuinamente escolhidos? Dentro da teologia cristã, o livre-arbítrio é visto como uma dádiva fundamental concedida por Deus à humanidade. Sem ele, as escolhas e o desenvolvimento moral seriam impossíveis, e os seres humanos seriam meras criaturas programadas para agir de acordo com um padrão predefinido. A liberdade de escolha, portanto, é essencial para que possamos realmente amar, confiar e seguir a Deus por vontade própria. O livre-arbítrio é, em si, um conceito que exige a existência de opções contrastantes. Para que uma escolha seja autêntica, deve haver alternativas distintas. Neste caso, a presença do bem e do mal. Sem a possibilidade do mal, o bem se torna uma escolha compulsória, e a fé perde o valor que nasce de uma decisão consciente.
É nesse contexto que a existência de Satanás e dos anjos caídos ganha um significado mais profundo, pois eles representam essa alternativa que desafia e, ao mesmo tempo, valida o poder de nossa escolha. Por esse motivo, alguns estudiosos teológicos acreditam que a presença do mal, ao permitir que os seres humanos façam escolhas verdadeiras, contribui para o crescimento espiritual. Ao longo da vida, cada pessoa é confrontada com escolhas que revelam sua verdadeira natureza, fortalecendo ou enfraquecendo sua fé e seu caráter. A liberdade de escolher o bem, apesar da tentativa do mal, é o que nos torna moralmente responsáveis e espiritualmente conscientes. Ao considerar Satanás como parte do plano divino, uma questão intrigante surge: e se ele, de alguma forma, desempenha um papel importante na construção da fé humana? A ideia de que o mal poderia ter uma função específica no plano de Deus pode parecer paradoxal, mas é justamente essa tensão que torna o tema tão instigante. Algumas correntes teológicas sugerem que o papel de Satanás vai além de um inimigo de Deus. Ele também representa uma força de resistência que testa a fé, a coragem e o caráter dos seres humanos. Em uma visão mais ampla, o mal não é apenas algo a ser vencido, mas um elemento que permite que o bem brilhe de forma mais pura e significativa. Ao enfrentar adversidades e tentativas, os seres humanos são chamados a confrontar suas próprias limitações e a escolher, de maneira consciente, o caminho da retidão. Esse conceito nos leva a refletir sobre a possibilidade de que Deus, em sua infinita sabedoria, permita que Satanás atue como um educador do espírito, um adversário que ajuda a fortalecer e aprimorar a fé. Como qualquer desafio que enfrentamos em nossas vidas, o mal pode ter a função de nos testar e moldar, proporcionando-nos uma oportunidade de crescimento. Deus, então, usaria o mal para fazer com que o bem ou o amor incondicional a Ele se destaque ainda mais nas escolhas e ações dos indivíduos. Se a presença de Satanás é, de fato, permitida por Deus como um teste para a humanidade, o mal se torna uma parte essencial na jornada espiritual. Isso nos faz pensar em como, ao superarmos as tentações e as adversidades, podemos encontrar um significado maior para o sofrimento e os desafios da vida. Todos enfrentamos dificuldades ao longo da vida, e muitos se questionam por que esses desafios existem, especialmente se acreditamos em um Deus amoroso e protetor. No entanto, ao entender o propósito do mal no plano divino, surge uma nova perspectiva. E essas adversidades eram, na verdade, oportunidades para o crescimento espiritual? Na tradição cristã, muitos santos e figuras espirituais passaram por provas extremas que fortaleceram sua fé e seu caráter. Essas experiências nos mostram que a resistência enfrentada não é meramente um castigo ou uma resistência, mas pode ser um convite para aprofundar nosso relacionamento com Deus e para exercitar a fé em momentos de dificuldades. Esse crescimento pessoal, possibilitado pelas adversidades, permite que nos tornemos mais compassivos, pacientes e resilientes. Dessa forma, Satanás, como uma figura que representa o mal e a tentação, serve como um acontecimento que provoca a humanidade a agir em direção ao bem, mesmo diante dos obstáculos. Cada desafio pode ser visto como uma chance de demonstrar virtude e força, de vencer as tentativas e reafirmar a fé. Ao ultrapassar essas barreiras, o ser humano descobre um sentido mais profundo para a própria existência e uma conexão mais intensa com o divino. Portanto, as adversidades não são um sinal de abandono divino, mas um reflexo de um processo maior de aprendizado e amadurecimento espiritual. Recapitulando, vimos como o papel de Satanás e o conceito de mal na teologia cristã podem ser interpretados de uma forma diferente do que geralmente se imagina.
analisamos o contexto histórico e teológico que deu origem à figura de Satanás como o adversário de Deus e discutimos o papel fundamental do livre-arbítrio no plano divino. O mal, em vez de ser um erro ou um elemento a ser completamente erradicado, surge como uma possibilidade que fortalece nossa capacidade de escolha e o desenvolvimento de virtudes. A presença de Satanás, então, não é apenas um obstáculo, mas uma oportunidade de fortalecimento e aprofundamento espiritual. Ao enfrentar as adversidades e superar as tentativas que ele representa, somos convidados a nos tornarmos mais próximos de Deus e mais conscientes de nossas escolhas. Esse processo de escolha e fortalecimento nos permite crescer de forma consciente e genuína, desenvolvendo uma fé que não se abala facilmente. Essa perspectiva, que vê o mal como parte do plano divino, nos convida a uma reflexão mais profunda sobre a natureza do livre-arbítrio e o propósito dos desafios que enfrentamos. Com isso em mente, chegamos à conclusão, onde vamos refletir sobre o que aprender e encorajar uma nova maneira de ver o mal e as dificuldades em nossas vidas. Na última análise, o papel de Satanás no plano divino nos convida a considerar que até mesmo o mal pode ter um propósito maior na jornada espiritual de cada pessoa. Essa compreensão não só oferece uma nova perspectiva sobre a presença do mal no mundo, mas também fortalece a fé, mostrando que Deus, em sua sabedoria, permite as adversidades para que possamos escolher o bem de forma consciente e desenvolver uma fé inabalável. Ao refletir sobre nossas próprias vidas e os desafios que enfrentamos, talvez possamos ver as dificuldades sob uma nova luz, como oportunidades para fortalecer nossa fé e para aprender com o sofrimento. Com essa visão mais ampla, cada provação torna-se uma chance de crescimento espiritual e uma reafirmação da nossa conexão com Deus. Que essa jornada de reflexão nos inspira um olhar para o mal e as dificuldades com mais sabedoria e serenidade, confiando que tudo, em última instância, faz parte de um plano divino maior.